Podeis assentar, meus irmãos. Nós queremos, nesta noite, ler com os irmãos e meditar um texto da palavra do Senhor que, nesses últimos tempos, tem me chamado muito atenção, tempos de dificuldades diversas. Quero ler com os irmãos um texto em Ruth, capítulo 1, versículos 19 a 21, somente esses 3 versículos. Ruth, capítulo 1 de Ruth, livro de Ruth. Diz assim: assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Amém. Meus irmãos, esse é um texto, todo o livro de Ruth é um drama, do começo ao fim, é um drama, quase uma tragédia. E penso que esse livro de Ruth aqui é algo que demonstra a providência divina acima das tragédias da vida. É por isso que ele está aqui. Para o Senhor Deus, nosso Deus, Todo-Poderoso, mostrar a todos nós que, apesar de tudo e a despeito de tudo, a sua providência divina, está acima da tragédia humana, dos dramas humanos. Ruth, se fôssemos observar, teologicamente falando, em toda a Bíblia, não deveria estar aqui o nome dela. Deveria estar Noemi, que era judia. Não é isso? Mas por que está Ruth, que era uma moabita? Entende? Entre os dezenas de títulos de nomes judaicos, e só judaicos, estão aí um de uma moabita, Ruth. Esther era judia, e por aí vai os demais. Aí de repente surge um livro escrito como inspirado divinamente, e título do livro: Ruth. Apesar da tragédia que envolve toda esta história, desde logo quero que o Espírito Santo já vá consolando o teu coração, para compreender que, apesar de tudo, de todos, e das nossas reações arbitrárias contra Deus, muitas vezes, como vemos na leitura, Deus ainda tem misericórdia, amor, e providencia soluções maravilhosas para o seu povo. O final é feliz.
Esse livro começa com a história e dá até nome. Diz assim, no primeiro versículo: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam Israel, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, de sua mulher Noemi, e nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion. Colocou o nome do marido aqui, do homem aqui, para deixar bem claro, para mostrar o que um pai de família às vezes faz com a família. Muitas vezes a precipitação, mas houve fome, não é fácil fome, houve fome para todo mundo, não foi só para ele. Ele morava em Belém. Sabe o que quer dizer Belém? Casa de pão. Ele saiu da casa de pão para procurar pão aonde? Em Moabe. Os moabitas, no tempo dos juízes, Ruth viveu, Noemi, nesse tempo dos juízes, 300 e poucos anos, depois que Josué morreu, até Samuel, foram 300 e poucos anos. E nesse período, inclusive, os moabitas dominaram Israel por cerca de 15, 16 anos. Oprimiram, roubaram, assaltaram, mataram, estupraram, roubaram suas filhas. A história é terrível. Agora vem um pai de família em Israel, Elimeleque, e porque está faltando alguma coisa ali para todo mundo, ele faz uma coisa que nunca deveria ter feito. Primeiro porque tinha 2 filhos jovens, ou adolescentes. Levou lá para o meio dos moabitas, inimigo do povo de Israel. Se vocês lerem a palavra do Senhor na peregrinação do povo de Israel no deserto, vocês vão ver que os moabitas fizeram guerra contra Israel, não permitiram Israel passar pela sua terra, ainda que Moisés disse: nós vamos passar pela estrada real. Se vocês permitirem, a gente não bebe nem água a gente bebe, deixa a gente só passar, para não darmos volta pelas montanhas e o povo sofrer. Não, além de dizer não, ainda veio fazer guerra. Tomaram um bom couro naquela época, porque Deus era com o povo de Israel. E quando Deus está com alguém, com um povo, com servos, não adianta você fazer guerra, não adianta. Pode ter força, pode ser valente, pode ser poderoso, pode ser um exército, não vai vencer, porque Deus é Senhor da guerra. Mas depois passaram-se os anos, veio a vingança dos moabitas. Eles não mataram todo mundo, né? Deus não deixou matar. Na verdade, eles queriam matar todo mundo, mas Deus falou: não. Aí é da descendência de Noé, né? De Ló, meu servo. Dá só um couro bem dado e deixa quieto eles vivos aí. E depois aconteceu o que aconteceu. Agora, entre o povo de Israel, os filhos de Israel, as moças e os moços, não podiam nem casar-se com jovens de outras tribos de Israel. Uma tribo não podia se misturar com outra tribo. Está entendendo? Uma tribo não podia se misturar com outra tribo. O moço da tribo de Zebulon não podia casar com a moça da tribo de Manassés. Por quê? Para não misturar as heranças. Cada um tinha que ficar tudo certinho. Cada um com as suas heranças. Está entendendo? Isso mostra para nós uma coisa muito importante. Às vezes na casa de Deus, um moço, uma moça vai procurar casamento
com um jovem ou uma jovem lá de outros lugares, de outras igrejas, às vezes até não evangélicos, e depois querem ser abençoados, depois querem a bênção. Tem algum exemplo bom, a gente conhece, que tem algum exemplo? Ah, mas fulana casou com fulano, não era nem crente, trouxe para a igreja, hoje ele é um obreiro, um pastor. Acontece um milagre, mas não é bom arriscar não. A Bíblia diz assim, o Senhor falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Casamento não é só para um mês não, casamento não é só para um ano, nem 2, não senhor, casamento é para a vida toda. Então é preciso observar bem. Ah, pastor, mas e se ninguém é crente? Bom, agora aceitou Jesus, é nova vida. Todo mundo está santificado e justificado e purificado, e agora o Espírito Santo vai cooperar com a vida deste casal que aceitou a Jesus. Nós temos exemplos inúmeros para falar e demonstrar. Moço que acha bonitona lá no mundo e traz ela para a igreja, ganha primeiro ela para ele, depois traz na igreja, aí mostra para as outras mocinhas da igreja, né? As baixinhas, as moreninhas, né? E ele com a loirona lá, que trouxe do mundo, e dali uns 2, 3 anos, está o problemão lá. E aí? Está vendo o que foi arrumar? Aí o Elimeleque, o que ele foi arrumar para os filhos dele? Levou lá para o meio das Moabitas, disse que ele foi peregrinar. O objetivo dele não era nem morar a vida toda lá, era peregrinar. Vamos andar por aí, conquistar terras e dinheiro e comida, e vamos. Mas os meninos dele, Malion e Quilion, acabaram casando-se com 2 moças moabitas. Uma chamava Ruth, a outra chamava Orfa. E viveram ali 10 anos. Nesses 10 anos, morreu Elimeleque. Os 2 jovens casados, cuidando da mamãe, Noemi, com certeza moravam todos juntos, na pobreza, situação difícil, né? Imigrantes. Mas de repente morre um outro filho. Fica só com um filho, duas mulheres viúvas dentro de casa. Daqui a pouco morre o outro filho. Ficam 3 viúvas dentro de casa. A sogra e 2 noras. Eu penso, meus irmãos, que Noemi era uma mulher de Deus, que ensinou a palavra de Deus para os seus filhos, Elimeleque também, apesar da sua precipitação, ensinou a doutrina da palavra de Deus, a lei de Deus, de Jeová, ensinou as suas noras a adorar a Deus, ensinou a cultuar a Deus, apesar de estarem no meio dos moabitas que adoravam inclusive a Baal e a outros deuses, inclusive ofereciam sacrifícios de crianças aos seus deuses. Mas Noemi, com certeza, ensinou a verdade de Deus para aquelas mulheres, suas noras, e o amor se apegou a elas, a amizade. Noemi, se eu não me engano, a tradução quer dizer graciosa, uma coisa assim, graciosa, não é? Ela era uma bondosa, uma mulher graciosa, uma mulher educada, né? Que tinha empatia. E as suas noras, apesar de serem moabitas, elas se apegaram à sogra. De repente chegou a notícia: o Senhor visitou o seu povo em Israel, e há pão em Belém.
Aleluia. A luta não é para sempre, irmãos. Tem pessoas que desistem muito rápido. Tem pessoas que mudam muito rápido. Muda de emprego porque tem um probleminha ali, qualquer coisinha com o chefe já quer mudar de emprego. Tem pessoas que estão fazendo um curso ali de direito, daqui a pouco, eu vou fazer medicina, aí já sai. Daqui está com 2 anos de medicina, não, mas não estou gostando, vou fazer psicologia. Tem pessoa que não tem a persistência de permanecer no devido lugar, não é verdade? Com paciência, lutando, se esforçando, perseverando, confiando que a tribulação passa, que a luta é passageira, que a vitória vem, que Deus vai tomar providência num determinado momento. Aleluia, glória a Deus. Tem pão em Belém. Vou voltar para lá. A palavra de Deus diz, a história de Ruth, que a sogra chamou as noras, se abraçaram, choraram, e disse, eu vou voltar para a minha terra de Belém, porque lá tem pão. Eu estou sabendo que Deus visitou o seu povo. E diz a palavra que as noras se agarraram a ela, se abraçaram e choraram nesse primeiro momento, e as duas disseram, não, nós vamos com a senhora. O que eu acho interessante aí é a comunhão dessas duas noras com essa sogra. Ela chamava as noras de filhas, viu? Chamava as noras de filhas. E as noras naquele momento difícil não tiveram filhos. Não tiveram filhos, portanto, eram 3 viúvas sozinhas, passando até necessidade. Nós vamos com a senhora. Por que resolveram assim ir? As duas resolveram, porque a sogra era gente boa. As noras também poderiam ser gente boa, mas a sogra era gente boa. Noemi era gente boa. Diz a palavra que andando pelo caminho, Noemi, veja a consciência de alguém que procura praticar a justiça, que pensa direitinho, com realidade, parou no meio do caminho e disse, filhas minhas, vem cá, vamos conversar de novo. Olha, eu já sou velha, não vou casar. Já sou velha, sei que mulher velha não casa de novo. Nem que eu casasse, eu não ia ter filho mais. Nem que eu tivesse filho, não ia dar tempo de vocês esperar meu filho crescer para vocês casarem com ele. Olha, vocês estão fazendo um mau negócio indo embora comigo para minha terra. Voltem para suas mães e voltem para os seus deuses. Está escrito aí. Voltem para as suas mães, para os seus deuses, e lá formem os seus lares, as suas famílias. Orfa, aí já num segundo momento, olhou para ela e disse, a senhora tem razão. Diz que se abraçaram, Orfa e ela, beijou a sogra, chorou muito, diz a Bíblia, e Orfa foi embora. E ficou ali Ruth e Noemi, chorando as duas. Quando Orfa desapareceu, com a matulinha dela nas costas, com certeza era matulinha, né, irmão? A mulher ia carregar o quê? Noemi falou para Ruth, minha filha, faça como a tua cunhada, vá embora. Faça a mesma coisa. Vai para junto dos teus deuses, da tua mãe. Diz a palavra que Ruth se agarrou à sua sogra. Se agarrou. Eu me lembro de Jacó, agarrado com um anjo.
Diz a Bíblia que Jacó passou uma noite agarrado com o anjo. Quando você quer uma coisa, você tem que se agarrar a ela. Quando você tem um projeto, você tem que se agarrar a ele. Quando você tem um sentimento e um desejo, você tem que se agarrar àquele sentimento, àquele desejo, àquele projeto, àquela missão, aquela meta que você tem no coração. Ou é ou não é. Se agarre. Fale com Deus. Insista. Teima. É assim. Jesus contou a história de um juiz iníquo e de uma mulher viúva pobre. Não é isso? Que tinha uma causa e o juiz iníquo não resolvia. E a mulher disse: eu sei como é que ele vai resolver. Eu vou ficar de dia, de noite, de madrugada, de manhã, na hora do almoço, na janta, na porta da casa dele, batendo e pedindo a ele misericórdia para ele julgar a minha causa. E diz Jesus que a mulher fez isso e o juiz iníquo não aguentou. Falou: minha senhora, eu vou resolver sua causa logo para a senhora me deixar de perturbar. Foi Jesus que ensinou. E depois ele disse: pedi, dar-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. Buscar, encontrareis. Tem que se apegar. Se apegue àquilo que você tem convicção. E o mais maravilhoso é o que Ruth falou, né? Meu Deus, Baal, aqueles deuses lá de Moabe? Não, senhora. Faz tempo que eu já me converti e a senhora nem percebeu, hein? O meu Deus é o seu Deus. O seu povo que eu nem conheço é o meu povo. Aleluia. E eu digo a você, minha sogra, que aonde você repousar, eu ali repousarei também. E aonde tu morreres, eu ali morrerei também. Era uma decisão definitiva. Era uma decisão definitiva. Não era provisória. Eu vou, minha sogra. Se não der certo, eu volto. Se eu não achar um marido bonito, eu volto. Se não der certo um casamento para mim, eu volto. Não. Aonde a senhora comeu, eu como. Aonde a senhora bebeu, eu bebo. Aonde a senhora passar necessidade, eu passo. Aonde a senhora dormir, eu durmo. Aonde a senhora morrer, ali morrerei eu, depois da senhora. Aleluia, glória a Deus. Aí eu li o texto, aonde chegaram as duas em Israel, em Belém. Com admiração, chegar aquelas duas mulheres. Chegou Noemi. Vamos visitar Noemi, as irmãs do círculo de oração. Vamos visitar Noemi, vamos ver como é que está Noemi. Quando chegaram lá, Noemi, ela disse: não, meu nome mudou. Não é Noemi mais não. Agora é Mara. Quer dizer amargura. Aí que nós temos uma coisa interessante. Por um lado positivo, por outro lado negativo. Primeiro lado positivo é que ela não pôs culpa no diabo. Como tem muito crente que é o diabo que faz tudo na vida dele. O diabo que desemprega ele, é o diabo que faz ele ficar sem dinheiro, é o diabo que faz ele bater o carro, é o diabo que faz ele não sei o quê, e por aí vai. Mas Noemi não. Noemi disse, um pouco pesado, né? Lá no começo ela tinha dito para as
para nora: o Senhor descarregou a sua mão, pesou a sua mão sobre mim. Deus está pesando a sua mão sobre mim. Não é bom vocês andar comigo, não. Mas às vezes não é Deus, irmão. Às vezes, na verdade, Deus está cooperando para ajudar a sair daquilo que nós nos metemos. Às vezes somos nós que nos metemos na confusão. Somos nós que tomamos decisões erradas. Nós que decidimos pegar um emprego, aquele emprego problemático, complicado, estressante. É você que foi atrás. Às vezes Deus queria abrir outra porta, tinha outra porta para você, mas você preferiu aquela outra. E você que entra às vezes na confusão, casa num casamento aí de uma pessoa completamente fora da direção de Deus, e depois, olha, o diabo me arrumou um casamento que eu vou te contar. Viu? Foi o diabo não, foi você mesmo. Foi você mesmo. Lá embaixo nós vemos ela dizer para aquelas mulheres: agora vocês me chamam de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. O Senhor é contra mim, o Senhor não gosta de mim, o Senhor está com raiva de mim, o Senhor está contra mim, tem me afligido. Na verdade, o Senhor já estava agindo, já para mudar a história de Noemi e de Ruth. Na verdade, Deus já estava agindo, mas veja como Deus é maravilhoso. Deus não é o homem, Deus não é rancoroso, Deus não é vingativo, que conhece todas as nossas palavras, Ele conhece até os nossos pensamentos, mas mesmo assim, Ele não se vinga de nós, mesmo assim Ele tem compaixão de nós, mesmo assim Ele tem misericórdia de nós. Ele já estava ajudando Noemi, e quando chegaram, se arrumaram lá em algum cantinho, e diz a palavra que toda a cidade se comoveu, já pensou? Oh, que coisa, olha o que aconteceu com Noemi, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, ainda bem que tem uma mocinha lá, uma nora que está com ela, diz que aquela nora é muito boa gente, que a nora cuida dela, e daqui a pouco a Ruth disse: olha, precisamos trabalhar, a senhora já está idosa, não pode trabalhar, mas eu vou. Noemi deve ter dito para ela: minha filha, é o tempo da cega, do trigo, e você pode ir em qualquer roça aqui vizinha, levando aí um saquinho, e você pode pegar os rabiscos, as gavelas. Gavelas quer dizer os restos, as coisinhas que fica caída no chão. É certo que a lei de Moisés também determinava que os fazendeiros tinham que deixar os cantos, os 4 cantos da roça sem colher, que era tanto para os animais como para as pessoas pobres colherem. Deus tinha esse cuidado. Mas eu não acredito que nesse tempo ele estava deixando nada, não, porque estava todo mundo desviado. Já fazia uns 300 anos que os juízes governavam e Deus não estava controlando mais nada ali, não. Então não acredito muito que tinha algum fazendeiro deixando cantinho para ninguém, não. Mas, todavia, diz a palavra que Ruth procurou num lugar, no outro, cada dia ia num lugar, e no outro, tal, uma rocinha aqui, uma rocinha ali, até que chegou um dia em que ela saiu cedo e o Espírito Santo de Deus, porque com aqueles que são dirigidos por Deus, não existe coincidência, não existe acaso, não existe sorte. Que tive uma sorte,
Deixa disso, irmão, não use essa palavra. Não use essa palavra sorte. Conosco é bênção de Deus e providência divina. Está entendendo? Aquela manhã, Ruth saiu e o Espírito Santo falou: é hoje, Ruth, que a tua história muda. E ela entrou numa roça e chamou o capataz, o chefe ali, disse: me deixa eu recolher os rabiscos, as gavelas. Ele disse: pode, vai, o que sobrar aí pelo chão aí, vai catando. Dali a pouco apareceu o dono, o senhor Boaz. Ele olhou, viu uma mocinha lá e falou: aquela mocinha lá atrás, quem é? Ele falou: ela veio cedo, desde cedo, está desde cedo aí, trabalhando, e me pediu para colher os rabiscos, as gavelas. E está trabalhando até agora, só parou um pouquinho na hora da refeição ali. Ela parou um pouquinho e voltou, está trabalhando até agora lá para lá. Ah, eu já ouvi falar dessa moça. Já ouvi falar dessa moça. Chama ela aqui. Você é a nora de Noemi, né? Sou, sim, senhor. Muito bem. Olha, quero dizer uma coisa para você. Eu tenho ouvido falar de você, de como você tem tratado a sua sogra e tem cuidado da sua sogra depois que Elimeleque, meu parente, morreu. Então agora eu quero dizer a você o seguinte: não precisa procurar outra roça. Não procura outra roça. Agora você só vai ficar aqui todo dia, tá bom? Todo dia você vem aqui. E não precisa ficar sozinha lá não, lá para trás. Pode ficar junto com as minhas moças também, as minhas servas, viu? Pode beber água da água delas, e na hora da comida pode comer comida com elas também, tá bom? Eu já dei ordem para os meus encarregados aqui, deixar você à vontade aí, tá bom? Não vai embora não, viu? Fica aí. Já era o Espírito Santo trabalhando. Já era Deus mudando a história. Já era Deus no meio de uma tragédia, entrando com providência divina na vida de duas mulheres viúvas, impotentes, incapazes, indefesas. É coisa maravilhosa. Quando ela chegou à tarde em casa, aquele dia, ela chegou com não sei quantas éfas, significa uns 20 quilos, mais ou menos, de trigo. 20 quilos mais ou menos, traduzido aí. A sogra olhou e falou: menina, o que é que você fez para arrumar tanto trigo desse jeito? Ela disse: vou contar a história para a senhora. Foi assim, 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 e ele se chama Boaz. Ela falou: menina, esse é o nosso remidor. O que é isso, remidor? Vou te explicar. É lei em Israel, que quando morre alguém, então alguém da família pode casar com a esposa, com a viúva, e aquele alguém da família é o remidor. Ele pode suscitar filhos para aquele que morreu, porque ele é parente. Para que aquele que morreu, que era Malom, teu marido, não fique sem descendência. Essa é lei aqui no nosso país, é mesmo, é. Ele é remidor. Deus está fazendo alguma coisa. Noemi já começou a vislumbrar a graça de Deus, já começando a trabalhar na família dela. E nós sabemos o que aquele homem fez. Foi conversar, tinha um outro que estava na frente, ele foi conversar com o outro, e o outro falou: não, para mim não interessa. Ele falou: então, você sai de lá, me dá aqui seu sapato, que vai ficar como garantia do que nós estamos combinando aqui hoje. E naquele tempo era assim, combinou uma coisa, para provar que estava combinado, pegava o sapato um do outro.
camarada ficava sem sapato, só com um. Era a prova. Boaz já pegou o sapato do outro, com mais 10 testemunhas que estavam ali. Só, vocês estão vendo que ele não quer, né? Então eu já estou resolvendo esse problema. E nós vemos a palavra de Deus trazendo a solução dos últimos momentos da história de Ruth e de Noemi. Boaz casou com Ruth. Nasceu um filho de Boaz e de Ruth. Puseram o nome de Obed. E agora Noemi pegava aquele menino no colo, toda feliz, alegre. A herança, as terras de Noemi e de Elimeleque foram readquiridas, foram remidas, que era assim a lei. Agora Noemi estava novamente com uma família. As mulheres iam na casa de Noemi, as amigas, e diziam: Noemi, você é bem-aventurada, Noemi, porque a tua nora vale por 7 filhas. Olha só, essa nora que você tem, Noemi, vale por 7 filhas, Noemi. Ela te ama. Essa nora te ama, Noemi. Está escrito tudo isso aí, irmão, no livro de Ruth. E olha o que Deus fez com esta mulher, Ruth. Colocou ela na genealogia de Jesus. Aliás, para o Senhor Deus provar que Ele não faz acepção de pessoas, e que Ele não discrimina ninguém que teme o seu nome, que volta-se a Ele, que o adora, que o louva, que o bendiz com sinceridade. Nós vemos na sua genealogia 4 mulheres não é? Eu até anotei aqui, ó. Primeira, Tamar, teve um filho com o sogro, Judá. Segunda, Raabe, está lá na genealogia de Jesus. Terceira, Ruth. E a quarta, Batseba, que era mulher de Davi. Fosse nós que fôssemos escrever uma genealogia de Jesus ainda, nós não ia querer botar esses nomes, não. Ah, não, vai estragar. Não vamos pôr esse nome, não, vai estragar. Vai estragar aí o histórico, não é isso? Vai estragar o histórico. Não, coloca aí, que é para mostrar que apesar das tragédias, apesar dos problemas que nós arrumamos na nossa vida, apesar das confusões, apesar das crises que nós entramos, às vezes com os nossos pezinhos e com as nossas mãozinhas e com as nossas linguinhas também, nessas crises que nós entramos, apesar de tudo isto, Deus tem providência maravilhosa para nós glorificarmos o nome do Senhor e termos um final feliz, um final alegre, um final para glorificar o nome de Jesus, um final para dizer: que bom que vivemos na graça, porque não merecemos, mas o Senhor nosso Deus nos tem dado. Que bom esta graça maravilhosa de Deus, que nos dá aquilo que, apesar de tudo, o Senhor ainda nos recebe, nos acolhe, nos abraça, nos dá solução. Aleluia, glória a Deus. Vamos colocar-nos em pé neste momento. Aleluia. Olha, irmão, eu não sei os problemas da sua vida, mas Deus sabe. Eu não sei se você está indo para Moabe, ou se você está voltando de Moabe. Eu não sei que ponto está a sua história, mas ninguém é imune a estas coisas. Uma coisa é certa: Deus
é Deus da providência. Seja a posição que você estiver, se o Espírito Santo tem falado com você nesta noite, vamos falar com Ele um pouquinho agora? Vamos falar com Deus? Vamos dizer: Senhor, olha, o Senhor sabe em que ponto da estrada que eu estou. Assim como tu tiveste misericórdia de Noemi e de Ruth, tem misericórdia de mim, Senhor. Me dá uma solução, me dá um final feliz. Sai do seu lugar, vem aqui, irmão, vem. Vamos orar juntos, vamos falar com Deus juntos. Você sabe que nenhum de nós, nenhuma família neste mundo está imune a problemas. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum filho, nenhuma filha, nenhum neto, nenhuma neta, nenhum marido, nenhuma esposa está imune a ser atingido por crises, por tragédias, por problemas, por amarguras, ao ponto de, como Noemi, nós até pensarmos: Deus está contra mim, Deus não está olhando para mim, Deus fechou as portas para mim. Ainda que você esteja pensando algo desta forma, eu quero dizer a você que o Senhor está entrando com providência. A sua palavra não volta vazia. Se o Senhor tem enviado esta mensagem ao teu coração, é porque alguma providência o Senhor está tomando. É porque algo está acontecendo, ainda que você não saiba, meu querido irmão, minha querida irmã. Noemi não sabia, Ruth não sabia, mas eles estavam voltando, retornando para a vitória, retornando para a bênção, retornando para a alegria, retornando para a prosperidade. Boaz era um homem rico, milionário no seu tempo, na sua região. E Noemi e Ruth teve um final maravilhoso. Nós vamos orar neste momento, orar por cada um de vocês, esperando que o Senhor Deus venha trazer vitória e solução para a sua vida, porque Ele tem promessa e Ele cumpre as suas promessas. Senhor Deus poderoso Pai, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é promessa, a Tua palavra se cumpre. E aqui estão diante, Senhor, da Tua palavra que foi pregada, os Teus filhos, as Tuas filhas. Tu conheces, meu querido Deus, a circunstância e o fato da vida de cada um dos Teus filhos aqui nesta noite. E segundo a Tua palavra, Pai querido, venha trazer a vitória, venha trazer a solução, venha mudar a realidade. Venha mudar a realidade dessas famílias, dessas vidas, desses casais, desses filhos, desse marido, dessa esposa. Venha mudar, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade, e nela nós agarramos, estamos agarrados, como Ruth se agarrou em Noemi, e crendo nas Tuas palavras, crendo nas Tuas promessas, nós estamos certos de que elas se cumprirão. Pai querido, desde agora agradecemos, Senhor, pela fé, agradecemos, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém, meu Senhor.